Minha irmã, meu irmão, o Senhor te dê a paz. Continuemos o nosso estudo da exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Vamos continuar lendo e comentando o capítulo 3, à luz do Mestre. Hoje veremos os números 83 a 94. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Esta bem-aventurança diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem imundícia, pois um coração que sabe amar não deixa entrar na sua vida algo que atente contra esse amor, algo que o enfraqueça ou coloque em risco. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras intenções, o que realmente buscamos e desejamos, para além do que aparentamos. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Primeiro livro de Samuel, 16, 7. Nas intenções do coração têm origem os desejos e as decisões mais profundas que efetivamente nos movem, escreve o Papa Francisco. O que me move é o amor de Deus? Quando o coração ama a Deus e ao próximo, quando isto é a sua verdadeira intenção e não palavras vazias, então esse coração é puro e pode ver a Deus. Um coração puro é um coração sincero, sem fingimento, sem hipocrisia. Um coração que não bajula, que não tem segundas intenções. O coração puro é um coração que busca tão somente ser quem é. Revela uma pessoa autêntica. Tem um coração puro quem não procura enganar as demais pessoas, quem não vive na mentira nem na falsidade. Manter o coração limpo de tudo que mancha o amor, isto é santidade. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança, diz o Papa, faz-nos pensar nas numerosas situações de guerra que perduram. Da nossa parte, é muito comum sermos causa de conflitos, ou pelo menos de incompreensões. Por exemplo, podemos nos tornar causa de conflito quando caluniamos alguém, quando fazemos uma fofoca. Os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade social. Aos discípulos, pedia-lhes que, ao chegar a uma casa, dissessem: a paz esteja nesta casa. E na nossa comunidade, se alguma vez tivermos dúvidas acerca do que se deve fazer, procuremos aquilo que leva à paz, como recomenda São Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 19 de sua carta. Porque a unidade é superior ao conflito. Não é fácil construir esta paz evangélica que não exclui ninguém. Antes, integra mesmo aqueles que são um pouco estranhos, as pessoas difíceis e complicadas, os que reclamam atenção, aqueles que são diferentes, aqueles que são muito fustigados pela vida, aqueles que cultivam outros interesses. Escreve o Papa. Trata-se de ser artesãos da paz, porque construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza. Semear a paz ao nosso redor, isto é santidade. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. O próprio Jesus sublinha que este caminho vai contra a corrente, a ponto de nos transformar em pessoas que questionam a sociedade com a sua vida,
pessoas que incomodam. Jesus lembra as inúmeras pessoas que foram e são perseguidas simplesmente por ter lutado pela justiça, ter vivido os seus compromissos com Deus e com os outros. Se não queremos afundar numa obscura mediocridade, não pretendamos uma vida cômoda, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, afirmou Jesus em Mateus 16, 25. Para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável, porque muitas vezes as ambições de poder e os interesses mundanos jogam contra nós. Numa tal sociedade alienada, enredada numa trama política, midiática, econômica, cultural e mesmo religiosa, que estorva o autêntico desenvolvimento humano e social, torna-se difícil viver as bem-aventuranças, podendo até a sua vivência ser mal vista, suspeita, ridicularizada, afirma o Papa Francisco. A cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor e o caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e santificação. Lembremos-nos disto. Quando o Novo Testamento fala dos sofrimentos que é preciso suportar pelo Evangelho, refere-se precisamente às perseguições. Fala-se, porém, das perseguições inevitáveis, não daquelas que nós próprios podemos provocar com um modo errado de tratar os outros. Um santo não é uma pessoa excêntrica, distante, que se torna insuportável pela sua vaidade, negativismo e ressentimento. Não eram assim os apóstolos de Cristo. O livro dos Atos refere com insistência que eles gozavam da simpatia de todo o povo. Podemos conferir isto em Atos 2, 47. Enquanto algumas autoridades os assediavam e perseguiam, como podemos conferir em Atos 4, 1 a 3. Importante distinguir entre as perseguições que são consequência da nossa fé em Jesus, como ainda acontece atualmente, das perseguições causadas por nosso mau procedimento. Quem vive no caminho da santidade é estimado por alguns e pode ser perseguido por outros que perdem seus privilégios e se sentem ameaçados em seu poder. Isto pode acontecer dentro da própria igreja, como testemunha a história. Temos como exemplo Santa Joana d'Arc, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, mas também bem próximas de nós, Santa Paulina e Santa Dulce dos Pobres. As perseguições não são uma realidade do passado, porque hoje também as sofremos, quer de forma cruenta, como tantos mártires contemporâneos, quer de uma maneira mais sutil, através de calúnias e falsidades. Jesus diz que haverá felicidade quando, mentindo, disserem todo o gênero de calúnias contra vós, por minha causa. Mateus 5, 11. Outras vezes, trata-se de zombarias que tentam desfigurar a nossa fé e fazer-nos passar por pessoas ridículas, conclui o Papa Francisco. É o que está acontecendo em várias partes do mundo, mesmo em países considerados cristãos. No Brasil, quantas pessoas foram assassinadas por causa da sua luta pela justiça em nome da fé em Jesus? Margarida Alves, na Paraíba, Irmã Dorothy Stang, no Pará, e Padre Josimo Tavares, no Tocantins, entre tantos outros. E quantas pessoas vivem sua fé sendo criticadas e ridicularizadas, até mesmo dentro de sua casa. Abraçar diariamente
o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é, santidade. Até o próximo encontro.